Boa tarde a todos e, em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizarem tempo do vosso dia para estar aqui connosco. O meu nome é Pedro Henriques e sou analista no BIG. É com grande prazer que hoje iremos dar continuidade à sequência de webinars sobre os produtos disponibilizados pelo emitente Commerzbank no BIG. Acreditamos que estes webinars podem acrescentar muito valor aos conhecimentos dos nossos clientes. Hoje, José Pires, diretor de Equity Derivatives do Commerzbank, irá apresentar os warrants, que são produtos financeiros complexos. Esta exposição deverá demorar cerca de 45 minutos. No fim da mesma, teremos 15 minutos para perguntas e respostas. Durante o webinar, caso deseje colocar alguma dúvida ou fazer algum comentário, por favor, utilize a caixa chat, que poderá encontrar na aplicação GoToWebinar. Posteriormente, poderá sempre contactar o Serviço de Apoio ao Cliente do BIG. Antes de começar o webinar, gostaria de reforçar a ideia de que qualquer análise que possa ser feita sobre qualquer título no decorrer deste webinar não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar e, para isso, pode contactar o seu gestor de conta no BIG. Sem mais demoras, desejo-lhe um ótimo webinar e passo a palavra ao José Pires para darmos início à apresentação dos warrants. Então, muito obrigado, Pedro. Também do meu lado, muito bem-vindo ao nosso webinar sobre produtos financeiros complexos. Como Pedro já disse, vamos hoje falar sobre os warrants, que em si são os produtos iniciais desta família de produtos que existem. Vamos falar dos warrants tradicionais, ou plain vanilla warrants, depende do nome que prefere. Utilizamos os dois nas nossas documentações. E este tipo de produto foi o primeiro que se emitiu e com isto tudo começou a história dos produtos financeiros complexos e que leva agora a haver muitas formas de produtos como factors, mini futures, turbos, tudo isto começou com os warrants tradicionais. Perante este webinar vamos definir o que é um warrant, vamos apresentar como é que é a valorização do warrant e falar sobre alguns mitos que existem aí sobre o emitente. Por isso, vamos começar. Então, o que é um warrant em si? Um warrant é um valor mobiliário cotado em bolsa. Os warrants são instrumentos financeiros associados a um ativo e como ações, um índice, ou seja, uma taxa de câmbio. E um warrant dá ao seu detentor um direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente. E umas coisas mais importantes é que podem ser transacionados em bolsa de forma semelhante como conhece de transacionar as suas ações. E, mais uma vez, quero dizer aqui que tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente. Só que já agora no próximo vamos falar também da forma de liquidação dos warrants e vai ver que por fim não é mesmo vender ou comprar o subjacente, mas agora no início vamos falar do warrant como ele é. A forma pura de um warrant é ser uma opção. E existem duas formas de warrant. É o call warrant e o put warrant. Quer dizer que nós temos então aqui a possibilidade de investir no mercado quando o seu subjacente sobe. Também podemos investir no mercado a beneficiar se o subjacente cai. Temos ambas as direções. Podemos então beneficiar do mercado subida em alta ou beneficiar do mercado em queda. Isto é uma grande diferença para um investimento direto no subjacente. Normalmente, quando se investe num subjacente, a única forma de ter mais valias é se esse subjacente sobe. Aqui temos a possibilidade de investir em ambas as direções, dependente da sua previsão do mercado ou previsão desse subjacente. Agora, perante deste webinar, então, vamos apresentar todos os benefícios deste tipo de produto, mas também,
E isso é que é uma coisa muito importante, os riscos que existem com este tipo de produto. Porque onde há benefícios, sempre há riscos. E não se vai ganhar dinheiro sem ter um certo risco. Antes de começar mesmo a explicar o produto, é muito importante também que conheça a forma de liquidação dos warrants. Quando disse que o cliente tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente, era como se fosse uma liquidação física. Quer dizer que mesmo na data de vencimento ia comprar ou vender o próprio subjacente. Só que isso vem da história e é só nas opções mesmo que se faz dessa forma. Nos warrants temos a liquidação financeira automática. No vencimento, o investidor recebe a mais-valia em dinheiro, sem a necessidade de qualquer instrução, e é só isso, é puramente uma liquidação financeira. Porque todos os produtos que nós temos emitidos em Portugal têm essa forma de liquidação, é sempre uma liquidação financeira automática. Existem alguns tipos de produtos em que pode haver uma liquidação física, mas esses nós neste momento não temos emitidos em Portugal. Por isso, os produtos que neste momento estão emitidos em Portugal, seja warrants, seja turbo warrants, seja mini futures ou factors, têm toda uma liquidação financeira automática. Vai sempre receber a mais-valia ou não recebe nada. Que isso também é já uma grande diferença entre um warrant e um CFD, onde necessita uma conta-margem. Aqui num warrant não necessita uma conta-margem. O máximo que pode perder foi o dinheiro que investiu no warrant, o prémio que pagou por esse warrant, mas não tem o risco de ter um margin call e ter que, por fim, ainda meter lá dinheiro e perder mais dinheiro do que investiu. Vamos ver o call warrant, é o direito a comprar, vamos utilizando ainda esta forma, o subjacente, ou vai ganhando ou beneficiar no movimento em alta do seu subjacente. Até uma certa maturidade, a um determinado preço, que é o strike ou o preço de exercício. Estou aqui a ver um perfil do pagamento, um perfil de ganhos e perdas de um call warrant na data de maturidade. Isso é importante saber que isto é mesmo na data de maturidade, porque estamos aqui a falar sobre o break-even, perdas, ganhos e são um reembolso sim ou não. Mas para já conhecer ou saber bem como é que funciona e saber depois também calcular a si próprio o que é o meu reembolso que eu ia receber se o meu subjacente está a um nível X. Aqui temos então o prémio que pagou, isso quer dizer que já está a perder neste momento e com o movimento do seu subjacente começa a ganhar. Chegando a um certo nível, que chamamos o break-even, aí que corresponde ao momento em que a cotação do warrant permite recuperar o investimento feito, o prémio pago, e a partir deste nível o investidor começa a ter implícito um ganho com o warrant. O put warrant, por fim, é a mesma coisa como um call, só que aqui nós estamos uma expectativa de descida do ativo subjacente, quer dizer que tem em si o direito de vender o subjacente até a maturidade e que vai beneficiar com o subjacente em queda. De um lado, no call warrants, nós vimos que o máximo que pode de ganhos é ilimitado. Vamos para aqui outra vez. É ilimitado o ganho que pode chegar. No put warrant, os ganhos são um bocado limitados, porque menos do que zero, o subjacente não pode cair. Por isso o limite é I sempre ao zero. Eu gosto de dizer sempre este facto porque há de vez em quando alguns clientes que dizem mas não é ilimitado, ou no put também é ilimitado, não pode ser. E claro, os clientes têm razão, porque um subjacente não pode cair mais do que a um nível de zero, e aí é o máximo de ganhos que se pode chegar.
com um put warrant. Aqui temos a mesma coisa como no call warrant, temos um break-even, começar daí temos os ganhos. Até esse ponto do break-even ainda estamos a perder um prémio que pagamos para o nosso put warrant. Mais uma vez, isto é na data de maturidade. Quer dizer, se o meu subjacente, no caso do put, estiver a cotar inferior ao meu strike, eu tenho o direito de receber um reembolso. Mas o reembolso que eu recebo pode ser inferior ao prémio que paguei quando investi nesse warrant. Por isso, só ao momento do break-even, desse ponto do break-even, quando o reembolso que eu recebo é igual ao prémio que paguei, só aí eu começo a ter ganhos. Vamos agora passar à definição dos Plain Vanilla Warrants, que por fim também é uma definição para todos os outros tipos de produtos. Há sempre uns termos descritivos de cada produto. E agora vamos passar para os termos descritivos do warrant. Aqui temos, em primeiro, claro, é o subjacente. Tem que saber sobre o que é que comprou esse warrant. É sobre o que? Vai acompanhando qual subjacente? Vai então acompanhar um DAX, vai acompanhar uma CTT, ou vai acompanhar o euro-dólar. Então, isso tudo pode ser o subjacente. E esse subjacente está aí definido nos termos descritivos do warrant. Quer dizer que então esse warrant vai acompanhar este subjacente. Segundo, call ou put. Já tivemos clientes a ligar e dizer, eu comprei este e este produto, o subjacente subiu, mas eu não estou a ganhar dinheiro. Depois fomos ver e o senhor tinha comprado um put e não um call. Por isso é muito importante olhar aos termos descritivos para saber o que é que está, em que é que está a investir. Temos aqui então o subjacente, dizemos é um DAX. Agora tenho uma previsão que o DAX vai subir, então tenho que comprar um call. Se tiver a previsão que o DAX vai cair, então tenho que comprar um put. O strike, o preço de exercício. Isso também é importante saber. Estou a comprar então um warrant que tenha um preço de exercício muito perto da cotação do subjacente, ou estou a comprar um warrant que tem um preço de exercício muito distante do meu subjacente, aí claro que vou ter alavancagens diferentes, vou ter outros impactos no valor do warrant, mas nós, isso vamos falar ainda um bocadinho mais tarde. A data de vencimento. O último dia de vida da opção, o último dia de vida do warrant. Isso também é muito importante saber, porque se tiver uma previsão que o DAX vai subir nos próximos 3 meses, mas nas primeiras 2 ou 3 semanas, se calhar não vai acontecer lá muita coisa, mas já quer agora investir nesse warrant, então também havia de comprar um warrant onde a data de vencimento é superior à sua data de previsão, e não comprar uma data mais curta e por fim diz, agora cheguei à data de vencimento, o meu warrant já chegou ao último dia de vida, mas a minha previsão era para daqui a 3 meses. Por isso, se tem uma previsão do seu subjacente, tem uma ideia, então também vai escolher a data de vencimento do seu warrant adequada à sua previsão. O rácio, que é número de opções por cada subjacente, é pré-definido pelo emitente, que vou dar uma ideia quantas warrants precisa para estar a replicar o subjacente. O prémio, que é o preço do warrant, que é importante saber, para saber então a que nível é que está a comprar. Quais é o estilo do warrant? O estilo do warrant quer dizer que é o momento em que o warrant pode ser exercido. De um lado, pode comprar sempre um warrant e vendê-lo no próximo instante. Pode comprar agora um warrant e daqui a 1 minuto vendê-lo outra vez. Mas também tem o direito de exercer esse warrant. E há 2 tipos. Um lado é o americano, exercício em qualquer altura. O outro é europeu, que é exercício só numa data pré-definida. Os warrants tradicionais, warrants plain vanilla que nós temos emitidos em Portugal, têm todos o estilo americano. Quer dizer que tem sempre o direito de exercer o seu warrant. Para isso há uma certa forma como se tem que fazer e como e não sempre faz sentido, mas tem esse direito.
Vamos então calcular o reembolso de um warrant para saber o que é que eu vou receber chegando à data de vencimento e o meu preço subjacente está a um certo nível, então o que é que eu vou receber? Se o meu subjacente é cotado em euros, um call é simples, que o reembolso do call é o spot, que é a cotação do meu subjacente. Está sempre predefinido qual é a cotação que vai ser utilizada para calcular o reembolso. Num DAX, por exemplo, ou em índice em geral, é sempre o fecho desse índice. Numa ação, normalmente em geral, também é sempre o fecho dessa ação. No euro-dólar já é diferente, como não há um fecho mesmo oficial do euro-dólar, aí muitas vezes a cotação do Banco Central Europeu a uma certa hora. Do ouro também há os London Fixing, onde amanhã há um à tarde. Aí tem que sempre ir à nota técnica do warrant ou olhar nos termos descritivos qual é então o valor que vai ser utilizado para calcular o reembolso. Se é o fecho ou se é outra coisa. Principalmente também nos commodities, como utilizamos aí os futuros, como o subjacente, aí há sempre horas, assim, às vezes um bocado estranhas, porque são com horário americano e tudo, e é sempre bom olhar a nota técnica e saber qual é o horário ou qual é a cotação do meu subjacente que vai ser utilizada para calcular o meu reembolso. Então temos aqui a cotação do nosso subjacente menos o strike dividido por rácio. Ou multiplicado, depende do que é que está a ver, se é a paridade ou se é o rácio. Se a cotação do subjacente seja em moeda estrangeira, temos agora mais um risco nesse warrant. E mais um aspecto que temos que olhar, porque é o câmbio. Porque se eu estou a investir num warrant sobre o Nasdaq, eu tenho sempre um risco cambial no euro-dólar. Quer dizer, então aqui temos que ainda mais olhar também ao câmbio. Porque, por fim, o reembolso que vai receber e a cotação que está a ver, sempre do seu warrant, é sempre em euros, aqui na Europa. E não em dólares. Mas o seu subjacente está a cotar em dólares. Isso também é muito importante saber. Num put, temos por fim a mesma coisa, que então aqui é ao contrário, é o strike menos o spot, dividido por rácio, ou se for um subjacente cotado em moeda estrangeira, é também o strike menos o spot, rácio, dividido por FX, o câmbio. Mas uma coisa aqui nesta fórmula está falsa. Não sei se já anotaram diretamente, mas é que eu disse mesmo no início que um warrant não é como o CFD, que tem uma coisa que o máximo que pode perder é o dinheiro que investiu, quer dizer, é o prémio que investiu. Então, a forma correta é a forma que já está aqui a ver, mas é o máximo do que vai calcular ao zero. Quer dizer, o pior que pode acontecer na data de vencimento é que recebe zero. Mas nunca tem uma margem call como no CFDs. Isso é uma grande diferença e é muito importante. Eu acho que é um grande benefício em relação ao CFD. Vamos agora ver aqui um exemplo. Espero que não esteja a falar rápido demais. Temos aqui então um warrant sobre o DAX com rácio 100 por 1. Agora o strike é 11.800. Agora já estamos inferior, mas quando fiz este exemplo ainda lá estávamos. Então temos aqui, se na data da maturidade o fecho de DAX ser 11.800, nem o call nem o put vão receber um reembolso, porque é 11.800 menos 11.800 é sempre zero. Então o reembolso é zero. Se agora no exemplo do call, o DAX fechar na data de maturidade a 12.390, então vou receber a diferença entre o meu strike, 11.800, e o fecho do DAX a 12.390. Em relação ao rácio, então vou receber 5,90€ com o reembolso. No put, claro, se eu fechar a 12.390 não vou receber nada, mas se o DAX fechar na data de maturidade, por exemplo, a 11.210, então aí eu também vou receber
5,90 €. Agora vamos ver o Nasdaq. Vamos assumir primeiro que o euro-dólar data de maturidade esteja sempre a 1,09 e então temos o strike 4.500. Se fechar a 4.500, claro, o reembolso é 0 para ambos, call e put. Mas se fechar a 4.725, temos então a diferença entre 4.725 menos 4.500 dividido por 100, porque o rácio é 100 por 1, e depois dividido por 1,09, que é o câmbio do euro contra o dólar. Então vai-se receber 2,06 €. Mesma coisa no put em caso do Nasdaq fechar a 4.275. Vamos ver então o efeito cambial. O mesmo exemplo, o mesmo warrant, strike 4.500. Desta vez só vamos olhar ao call. O euro-dólar com 1,09, como no exemplo anterior. Então, com o Nasdaq a fechar a 4.725, vou receber 2,06 €, que é 4.725 menos 4.500, dividido por 100, dividido por 1,09, então é 2,06 €. Mas se o euro-dólar estiver a cotar a 1,05, quer dizer que o ouro caiu contra o dólar vale mais agora, então vou receber 2,14 €. E se o euro-dólar sobe, quer dizer, o ouro fica mais, vale mais em relação ao dólar, o dólar caiu, então vou receber só 2,03 €. Só para vos dar uma ideia do efeito cambial, e que isto é um risco adicional que tem quando investe em warrants sobre os subjacentes cotados em moeda estrangeira. Agora vamos falar da valorização de warrants, que temos muitos fatores que estão a influenciar o valor de um warrant. Não é como num turbo warrant onde é simples. Um warrant em si, de ser o primeiro produto, por fim é o produto mais complexo que está no mercado. Muitos dizem, um warrant, isso é a coisa mais simples, mas por fim é a coisa um bocado mais complicada do que muitos pensam. Porque há muitos fatores que estão a influenciar o valor do warrant. Temos de um lado o tempo até a maturidade, temos o preço do mercado do ativo subjacente, claro, isso é óbvio. O tempo até a maturidade, já muita gente começa a pensar, não, porquê? Depois temos a volatilidade implícita. Isso é que é um dos pontos mais discutidos entre emitente e cliente. Fora disso, também a taxa de juros e os dividendos também têm um certo impacto, mas isso não é assim tão importante como os outros três. O valor intrínseco de um warrant, plain vanilla warrant. Isto é a coisa mais simples. A diferença entre o valor do subjacente e o meu preço de exercício é o meu valor intrínseco. Quer dizer, na data de vencimento, o reembolso que vou receber é sempre o valor intrínseco. Isso também é óbvio, acho fácil de compreender que se eu tenho um warrant com strike de 10 e o seu subjacente está a cotar a 15, que por menos o warrant tem um valor de 5. É simples. Só que, se eu agora, por exemplo, tiver um warrant com o strike para este exercício a 20, o valor intrínseco vai então ser 0. Mas mesmo assim vai ver que há muitos warrants no mercado onde o strike é superior à cotação do calls com strike superior à cotação do subjacente e puts com strikes muito inferior à cotação do subjacente. Mas esses todos também têm um valor. E esse valor que eles têm é o valor temporal. Porque se falta ainda certo tempo até a maturidade, uma opção tem sempre um certo valor. Porque há sempre uma probabilidade que até a data de maturidade, esse warrant
ou essa opção, esteja ainda a criar um valor intrínseco. E por causa de existir essa probabilidade, há então um valor temporal. Então, se por exemplo temos ainda 3 meses até a data de maturidade e nós temos um warrant com o preço de exercício a 10 e o subjacente está a cotar a 15, já temos então 5 com valor intrínseco, claro, mas vai ver que se calhar a cotação está a 7,50 do call, porque existe uma certa probabilidade que o subjacente ainda vai subir mais e que então o subjacente chegar a um certo nível que então o warrant em si tem esse valor de 7,50. E essa diferença entre o valor do warrant e o valor intrínseco é o valor temporal. E maior for o tempo até a maturidade, maior vai ser o valor temporal de um warrant. Porque mais tempo eu tenho até a data de maturidade, maior é a probabilidade que na data de maturidade eu chego a receber um reembolso e por isso então o valor temporal desse warrant tem que ser superior a um warrant que só ainda tem, por exemplo, 2 ou 3 dias ou ainda uma semana até a data de maturidade. E é isso mesmo que vamos agora olhar, porque a sensibilidade do warrant à passagem do tempo chama-se o θ, que agora, como pode ver aqui na linha azul, é o preço do warrant com 6 meses antes da data de vencimento. Aí vê que mesmo o strike estar aqui, neste caso é um call, o strike estar ainda bem distante do preço subjacente, eu tenho um alto valor. Tem um valor bem alto, o call, e no strike o valor está ao nível da linha azul, bem alto. Agora, passando o tempo, chegamos a dizer o exemplo aí 3 meses antes da data de vencimento, e se o subjacente ainda está a cotar à volta do strike, como vê, o valor do warrant foi diminuindo. E na data de vencimento, na data de maturidade, mesmo se o subjacente estiver a cotar ao nível do strike, o valor do meu warrant é 0. Só se eu estiver a cotar superior ao strike é que eu vou receber um reembolso, aí é que eu tenho um valor intrínseco. Então isso é que eu vou receber. Mas como vê, agora na linha azul, 6 meses antes, como existe uma grande probabilidade que o meu subjacente vá ultrapassar o strike e eu vou receber um reembolso, então tenho um valor temporal bem alto. Mas esse valor vai diminuindo. É como se comprar um carro. Comprando o carro, eu depois de 6 anos tenho ainda um certo valor. Depois de 10 anos, o valor já diminuiu muito. Porque a probabilidade para a pessoa que quiser comprar o seu carro que já tem 10 anos, que a probabilidade que esse carro ainda vai durar muito tempo é muito inferior à probabilidade que o carro vai durar muito tempo quando eu só tiver 6 anos de uso. Para utilizar um exemplo fora do mercado financeiro. E é importante saber, porque quem investe em warrants e a passar o tempo, e se não houver movimento nenhum no seu subjacente, vai ver que o seu warrant todos os dias vai perder um bocadinho de valor. E nós temos muitos clientes a ligar e a dizer, eu comprei um warrant há uma semana, nós estamos ao mesmo nível, o subjacente está ao mesmo nível, mas o meu warrant vale menos. E aí temos que questionar, isso é o θ. É que o warrant perdeu valor com o tempo. Porque a probabilidade que o subjacente vai subir, ou vai chegar a um nível superior, ou se for um put inferior ao seu strike, cada vez vai diminuindo, porque há menos tempo para chegar lá. Vamos classificar os warrants. Há out of the money, quer dizer que o subjacente está distante do strike. O warrant aí só não tem valor intrínseco. Os warrants aí só têm valor temporal. At the money, o subjacente está mesmo ao nível do strike. Ainda não tem valor intrínseco, mas deve ter, ainda tem um valor
temporal, se nós não estamos na data de maturidade. Não estamos a falar da data de maturidade, estamos a falar numa data antes. Se for na data de maturidade, é claro, out of the money, valor temporal também é 0, porque é a data de maturidade, por isso aí já não há mais tempo. Mas antes da data de maturidade, out of the money não tem valor intrínseco, mas tem valor temporal. At the money ainda não tem valor intrínseco, mas ainda tem também um valor temporal. In the money, aí o warrant tem um valor intrínseco e se ainda não chegamos à data de maturidade tem um valor intrínseco e ainda mais, adicionalmente, um valor temporal. Esta qualificação é muito importante, principalmente também quando chega a data de maturidade, se liga e diz, eu não recebi um reembolso, aí vamos ver e diz, o seu bónus está out of the money. Então o que é que acontece? Se tiver na data de maturidade cotou inferior ao seu strike, então não vai receber reembolso. Mesmo se dizer esteve at the money, então cotou mesmo ao nível do seu strike, então também não recebeu o reembolso. Ou está in the money, aí cotou, se não termos de call superior, se fosse no put inferior, então aí vai receber aí tinha que ser tudo ao contrário, mas preferimos sempre utilizar um call. Ou ele está at the money. A sensibilidade do valor do seu warrant aos movimentos, às variações do seu subjacente, chama-se o delta. E o delta pode variar entre 0 e 100. No strike, o delta é mesmo 0,5, quer dizer 50%. Porquê? Porque o delta em si é o indicador da sensibilidade do preço do warrant à variação do seu ativo e exprime em percentagem, então, quanto uma variação de uma unidade de preço do ativo subjacente é que então, e quanto maior o delta, maior é a sensibilidade do warrant às variações do seu subjacente. Também se pode dizer que o delta é a probabilidade que o warrant esteja in the money na data de maturidade. Mas isso é uma expressão que se utiliza assim um bocado mais para dizer, então tem uma probabilidade de 50%. Se o meu subjacente estiver agora a cotar mesmo à volta do meu strike, eu tenho uma probabilidade de 50% que eu, por fim, na data de maturidade, vai estar in the money ou vai estar out of the money. Quando eu já está, o subjacente estiver a cotar muito superior ao meu strike, então a minha sensibilidade do warrant chega a quase a 100%, a 1, e aí ele vai acompanhar um por um o seu subjacente, porque a probabilidade agora que ainda vai cair e por fim chegar a não pagar um reembolso se estiver out of the money é muito pequena, então a probabilidade é quase 100%. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Então, o delta é a sensibilidade do warrant face às variações do preço do subjacente. Temos aqui outra vez um warrant, um call. Desta vez utilizamos uma paridade de 1 por 1, para ser um bocado mais fácil. Temos então o subjacente que está a cotar a 100 neste momento. E depois temos aqui uns deltas diferentes, para ver o que é o impacto de cada delta. Então, se o seu warrant tiver um delta de 50, 0,5, quer dizer por fim 50%. Então, se o subjacente sobe 1 euro, de 100 para 101, então também vai subir 50 cêntimos o seu warrant. Mas ao mesmo tempo também quer dizer que se o subjacente cair 1 euro, então o valor do seu warrant também vai cair 50 cêntimos. Nós estamos agora a assumir que tudo o resto fica constante,
nem vega, nem teta, nem outra coisa. Estamos a assumir isso. E isto é um exemplo muito simples, simplificado, porque normalmente se o subjacente move, o delta do seu warrant também vai modificando. Quer dizer, se o subjacente sobe, um delta de 50, por exemplo, vai subindo para 55, 60, etc. Ou pode chegar aqui, neste exemplo, aos 80. Se ele cai, o seu delta, que a sensibilidade também vai caindo, no caso do call. Mas só vamos utilizar agora aqui um bocado estático, só para vos explicar então o que é o efeito no seu warrant. Agora, se vê, por exemplo, que se comprar um warrant que tem o strike muito distante da cotação do subjacente, então que está out of the money, o warrant, naquele momento, só tem um valor temporal e só tem um delta de 5%, então mesmo se o subjacente subir 1 euro, aqui o seu warrant só vai subir 3 cêntimos, em relação a um warrant que tenha um delta de 50, que vai subir 50 cêntimos. Nós temos muitos clientes que compram, por exemplo, um warrant que só vale 5 cêntimos, 10 cêntimos. Depois há um movimento do subjacente de 1%, e eles dizem, então o meu warrant aqui só subiu de 5 cêntimos para 6 cêntimos. Claro, compraram um warrant com um delta muito, muito pequeno, próximo a zero, então menos sensível à variação do subjacente esse warrant é, e por essa razão também não vai haver assim tantos movimentos no valor do seu warrant. E esse tipo de investimento é muito mais arriscado a, por exemplo, um investimento num warrant com um delta à volta dos 50% ou 30%. Sempre quando eu fazia ainda também seminários sobre opções em si, dizia que um cliente que quisesse mesmo investir e estar mais ou menos a acompanhar o seu subjacente e ter uma alavancagem mais ou menos adequada, que faz mais sentido ter um warrant que tenha um delta entre 30 e 50 ou 60. Mas, como vimos, a maioria dos clientes prefere comprar warrants que tenham um valor muito, muito baixo e que valem mesmo só 3, 4, 5 ou 10 ou 12 cêntimos, mas que esses também tenham um delta tão pequeno que depois estranham que o movimento ou a variação do warrant não é tão adequado ou tão acompanhando o subjacente como pensavam. Por isso é muito importante conhecer o delta do seu warrant. E está sempre, por exemplo, na nossa site, também estava o delta de cada warrant. Já disse também a alavancagem, e muitas vezes a alavancagem é que é o motivo número 1 para investir em warrants. Aqui, somente, eu vou dizer como é que pode fazer o cálculo da alavancagem, que é a cotação do subjacente, vezes o rácio do warrant, dividido pelo valor do produto, que vos dá então, a alavancagem. Neste caso, neste exemplo, então, o warrant vai participar 5 vezes mais na subida ou na descida do subjacente do que se fosse num investimento direto, mas nunca se esqueça, a alavancagem é em ambas direções. Quer dizer, se vai ganhar 5 vezes mais, também vai perder 5 vezes mais se tiver um movimento adverso do seu subjacente. Nunca se esqueça disso. Vamos agora falar da volatilidade implícita, porque de todos os fatores que estão a influenciar o valor de um warrant, a volatilidade implícita é o mais complicado e o mais difícil para acompanhar para os clientes. Porque a cotação do meu subjacente é simples, eu posso sempre ver onde ele está a cotar, e depois como é a data de maturidade, então também sei então, quanto tempo é que ainda falta até a maturidade, mas a volatilidade implícita é um nível que é quase impossível para mim como cliente particular acompanhar. O que eu posso olhar é, por exemplo, ao VIX, que é um nível, é um índice de volatilidade, que vai mostrar o do DAX, onde é que está a volatilidade do DAX em geral, aí pode ver se a volatilidade em geral está a subir ou a cair, mas isso não dá mesmo certeza absoluta o que é a volatilidade implícita do seu próprio subjacente e do seu warrant, porque um warrant, dependente do delta, também tem sempre uma volatilidade um bocado diferente. E dependendo também da maturidade, a volatilidade também é diferente. E a volatilidade
é o grau de incerteza em relação às variações do subjacente. Então, qual é a probabilidade que o meu warrant terminar in the money? E mais alto seja a volatilidade, mais alto também vai ser o valor do call e do put. Aqui, em ambos, se a volatilidade sobe, o valor de um call e de um put também sobe. Temos de um lado a volatilidade histórica, não é essa que se utiliza para calcular o valor de um warrant, porque essa é só as oscilações do passado. Mas a volatilidade implícita, isso é que nós temos que utilizar, porque um warrant está a investir no futuro, é um valor que o mercado espera que o subjacente vai variar até a data de maturidade. Quer dizer que o mercado está a estimar as variações do futuro. Só que existe mercado de opções e há negociação interbancária e aí vai sempre chegar a certos níveis de volatilidades. É por isso que por fim o mercado vai utilizar as volatilidades sempre mais ou menos iguais. Só que pode ser que o mercado em geral diz que a volatilidade de uma ação ABC seja 40 para os próximos 3 meses, mas um ou outro banco, e se calhar também emitente, depois diz, não, para mim é só 38 ou é 39. Isso já vai ter um impacto na cotação do seu valor. Mas, em geral, quase os bancos estão a utilizar todas as mesmas volatilidades. Existem curvas de volatilidades, essas são postas dentro do sistema de calculação e vai-se calcular o valor do warrant utilizando essas curvas de volatilidade. Quer dizer, então o mercado está a assumir, está a estimar a variação do subjacente no futuro. Porque se houver só um valor no futuro desse subjacente, nesse caso nós sabíamos sempre onde é que ele ia estar e sempre sabíamos se um warrant ia estar in the money ou out of the money. Por fim, nem fazia sentido haver warrants, porque como não há incerteza nenhuma, sabia sempre, é aquele valor que vai estar e para que é que vou ainda depois comprar um warrant, porque aí já não há nada. Porque é que vai comprar um warrant out of the money se sabe que o subjacente vai cotar a esse nível X, né, daqui a 2 meses. Então, o warrant podia só ter um preço único. Mas a realidade é que nós não sabemos o futuro. Então, nós todos só podemos ter uma expectativa sobre o nosso subjacente e a volatilidade implícita então é o grau também da incerteza. Porque maior a incerteza do mercado sobre um subjacente, maior vai ser também a volatilidade implícita que se utiliza no mercado para esse subjacente. E principalmente poucos dias antes de notícias ou de números de uma empresa, a volatilidade implícita normalmente sobe muito. E depois de sair as notícias todas, a incerteza saiu do mercado. Quer dizer que a volatilidade implícita também vai cair. Porque nós temos sempre essa situação que clientes compram um warrant antes de uma data de números ou de uma notícia de uma ação, de uma empresa, e depois no próximo dia saíram todas as notícias, a ação faz a reação que faz, sobe ou cai, depende das notícias que saíram, mas o que muitas vezes acontece é que o cliente liga e diz, a ação subiu, como eu esperei, mas o meu warrant não acompanhou da mesma forma. Eu olhei até o delta e tudo, e ele devia ter subido tanto e tanto. E o cliente nesse momento tem razão, mas ele olhou só ao delta. O que é que aconteceu foi que a volatilidade implícita caiu. Como agora saiu a incerteza do mercado, a incerteza sobre essa empresa, então a volatilidade implícita cai. Mesmo que o cliente aí então, no delta está a ganhar, vai perder um pouco na volatilidade. Quer dizer que até pode chegar à situação em que os ganhos no delta, no movimento do subjacente, são inferiores ao que vai perder na volatilidade, no movimento da volatilidade. Essas situações há. Ao mesmo tempo, também existe ao contrário, que o cliente está investido, o
subjacente faz um movimento adverso ao seu investimento, mas o cliente por fim não está a perder tanto como esperava, ou até se calhar nem está a perder nada, até se está a ganhar, porque o que perde sobre o delta vai estar a ganhar mais na volatilidade. Já estou a ver que deixou passar uns 45 minutos, mas ainda precisamos de alguns minutos. Quer dizer, a volatilidade implícita é muito importante e tem um grande efeito no warrant. Infelizmente, é muito difícil para um cliente particular acompanhar a volatilidade implícita, que leva sempre a haver algumas discussões, mas é o mercado e a volatilidade é mesmo o grau de incerteza. E se a incerteza vai diminuindo, então a volatilidade também vai diminuir. Na nossa site, por exemplo, tem também umas certas ferramentas. Uma delas é a calculadora de warrants, em que agora eu utilizei aqui um warrant sobre o CTT, um call com um preço de exercício a 9 e como vê o preço subjacente aqui estava a 9,91, então está in the money, já tem um valor intrínseco, mas como vê embaixo também tem um valor temporal. E mais ao fundo vê também o delta, o gama, o theta, o vega, tudo deste produto e tem depois uma área de simulação em que pode modificar todos os pontos como a previsão do preço subjacente, a data da observação, a volatilidade, a taxa de juros. E eu dizia até, utilize esta ferramenta para perceber um bocado melhor, porque dizemos assim, que utilizamos agora o preço subjacente, vamos o modificar. De 9,91 modificamos para 10,20. Depois fazer clique em calcular, depois ver ao lado direito a diferença, quer dizer, então o impacto deste movimento do subjacente no valor do meu warrant. Neste caso, nós só modificamos o subjacente, só o valor do subjacente. Agora, no outro caso, por exemplo, o que é que nós fazemos? Nós modificamos a data de observação. Dizemos que passou um mês, então qual é o impacto no meu warrant? Aqui neste caso vimos que vamos perder 4 cêntimos, isto é, então o valor temporal foi diminuindo. Agora no outro modificamos a volatilidade, aí também vai ver o impacto da volatilidade, essa modificação no valor do seu warrant. Achamos que é uma ferramenta muito boa e que ajuda muito a perceber também este tipo de produto. Temos aqui agora um pequeno sumário, o que é o efeito de cada fator sobre o valor do warrant, o subjacente, sobe, cai, e depois o resultado, o que é que acontece com o meu warrant. Foi tudo que nós já passamos agora, que já falamos. Agora vamos falar rapidamente um bocado sobre o papel do emitente, que é o criador do mercado. Nós, como emitente, então, vamos emitir os produtos em mercado. Depois garantimos também a liquidez nesse mercado. A garantir essa liquidez ao mercado, nós vamos assumindo um risco. E para cobrir esse risco, nós fazemos cobrimos o delta da nossa carteira, chama-se delta hedging. E esse delta hedging em si é sempre feito de uma forma que não tem impacto nenhum no subjacente. Se nós estivéssemos a fazer qualquer compras ou vendas do subjacente em mercado que vá criar um impacto no subjacente, a CMVM diretamente liga-nos e pergunta o que é que vai acontecer e porque é que nós fizemos isso. Quer dizer que todo o delta hedging que nós fazemos é sempre feito de uma forma que não temos impacto na cotação do subjacente. E agora então vamos falar assim um bocadinho sobre os maiores mitos, que é, primeiro de tudo é sempre, se eu ganhar, o que investi, o banco perde. E se eu perder, o banco ganha. Isso não está correto. Porque é assim, nós estamos lá como emitente e nós estamos para ter liquidez para os nossos clientes e criamos um mercado. Sem nós, não há um mercado. E nestes exemplos agora vamos também só tomar em conta o delta e todos os outros fatores ficam iguais. Estamos com investidor,
compra 1000 warrants call a um valor de 80 cêntimos. A cotação era 78 a 80 cêntimos e o delta deste call era 51, 0.51. Nós, como market maker, o emitente, então vendemos esses 1000 calls e ao mesmo tempo vamos comprar o delta destes warrants ao mercado. E assumimos aqui também que o rácio é 1:1. Compramos as ações que custam 2,50 €. Então, o nosso risco está coberto. Bom, agora dizemos que a ação sobe 1 €. Então, o novo preço do warrant, utilizando só o delta, temos então aqui 0.68 mais 51 delta a 1 € e depois aí o rácio 1:1. Então, o novo valor do warrant é 1,29 €. Quer dizer, o cliente está a ganhar 490 € neste momento. Porque ele pode vender agora o warrant a 1,29 € e pagou 80 cêntimos vezes 1000 warrants. Então, é mais-valia de 490 €. Nós, como emitente, temos o quê? Temos uma perda nos warrants. Claro, perdemos 490 €, é o que o cliente ganhou. Mas, como nós cobrimos o nosso delta hedging que fizemos, então nós tínhamos comprado 510 ações. Essas 510 ações, como o cliente agora vende os warrants, quer dizer que também temos de desfazer o nosso hedge, a nossa cobertura de risco. Vamos então vender as ações a 3,49 €. Assumimos que ela subiu até 1 €, como dissemos no início, mas a cotação é sempre 1 cêntimo entre compra e venda da ação. Nós temos que pagar isso, então 3,49 € menos 2,50 € foi o que pagamos por elas, vezes 510 ações, então recebemos 504,90 € para as ações. Então, perdemos 490 e recebemos 504, ou ganhamos, temos uma mais-valia de 504. Então, em total, nós ganhamos 14,90 € com esta transação. Como vê, o cliente ganhou e nós também ganhamos algum. Assumindo que a ação cai, aqui o cliente está a perder 530 € e nós também não fomos ganhar a totalidade, claro não, porque nós fizemos o nosso delta hedge, cobrimos o nosso risco, então ganhamos 530 € nos warrants, mas perdemos na cobertura de risco 515,10. Utilizei este exemplo para sair o mesmo número. Vamos ver. Então, ganhamos 14,90 €. Como vê, nós cobrimos sempre o nosso risco. Por isso, o cliente ganha ou perde. Nós temos sempre uma pequena quantidade para nós. Quer dizer que a TOM, que é o segundo mito, sempre, ou o terceiro que nós temos aqui, que temos aqui na lista, que o emitente está a manipular o valor do meu warrant e eu, como cliente, está mesmo o emitente só a manipular esse valor. Desculpe, mas não, para que é que nós vamos fazer isso? Nós cobrimos o nosso risco e estamos lá. E nós até o que queremos é que os nossos clientes ganhem dinheiro, porque assim eles continuam também a investir, e isso é que nós queremos. O melhor cliente para nós é um cliente que esteja sempre a ganhar dinheiro e esteja sempre lá, porque nós estamos a cobrir o nosso risco. Isso é o que queremos. E também manipular o valor de um warrant específico é absolutamente impossível. Nós temos 180 mil produtos em mercados e não vamos estar aí a manipular qualquer valor de um warrant. Não faz sentido nenhum. Olhando agora ao segundo mito, que é impossível acompanhar o valor do warrant, eu acho que é possível. Como vê a cotação do seu subjacente, sabendo o delta que tem, utilizando as nossas ferramentas, pode sempre acompanhar o warrant. Só sabendo o delta já pode assumir mais ou menos onde é que está o valor. Claro que a volatilidade implícita é um certo problema para os clientes acompanhar e sempre leva às vezes a cotação ser diferente do que pensava que é, mas mesmo assim eu acho que é possível acompanhar o valor do warrant e principalmente há muitas ferramentas e insights diferentes que pode sempre utilizar. O outro é, o emitente está a manipular o subjacente,
já disse agora no exemplo, quando fazer o Delta Edge, a CMVM e todas as outras entidades pelo mundo olham muito, muito bem ao que nós estamos a fazer, a BaFin aqui na Alemanha, seja na França. Se nós estivéssemos a tentar de fazer alguma coisa dessas, tínhamos muitos problemas e não vamos estar. Porque nós temos aqui um derivativo que está a acompanhar o seu subjacente. Temos certos fatores que estão a influenciar o valor do warrant e o movimento subjacente só é um dos fatores e nem há possibilidade de manipular subjacentes, porque se vai ver a liquidez dos subjacentes é tão grande, como é que nós, como um emitente, vai poder manipular qualquer coisa. Eu acho que era uma coisa importante de explicar. Vamos ver ainda só rápido, por exemplo, no nosso site encontra também todos os manuais sobre os produtos, em que nós explicamos mais uma vez os produtos. Eu acho que é uma coisa boa de pegar nisso e ler um bocadinho. Também não escrevemos de uma forma assim totalmente jurídica ou totalmente de forma matemática, é mais uma forma geral. O resto, e tem também os nossos contactos, as nossas sites, warrants.commerzbank.com ou bic.pt, ou também pode ir ao site da bolsa, do euronext.com. Pode-nos sempre enviar um e-mail a produtos.estruturados@commerzbank.com ou apoio@pic.pt. Aí pode também colocar sempre as suas questões. Existem linhas de apoio. Nós do Commerzbank ligar informação. Também tenho. Existem muitas formas de estar em contato connosco e para qualquer questão ligue. Não dá para explicar. Falamos português aqui, mesmo estamos em Frankfurt e claramente também pode ligar para o BIC. Lá certeza que também sabem o ajudar, porque as pessoas na linha do apoio sabem muito bem sobre estes produtos.